Olá, estamos de volta com a nossa conversa sobre avaliação no ensino médio. Professora Kátia, diante de tudo que você falou no bloco anterior, quais são as ações realizadas pelo Estado do Paraná para diagnosticar o rendimento dos alunos? Keila, a maior ação que nós fizemos foi a implantação do SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná. Em 2012, a Secretaria de Educação, identificando as dificuldades e que as avaliações nacionais não traziam os resultados que nós precisávamos dentro da escola, então optou por implantar um sistema próprio de avaliação. E a outra questão também, que a Prova Brasil, o SAEB, as provas são elaboradas com base no currículo nacional. E nós precisávamos de uma avaliação que atendesse às nossas expectativas, né? Que atendesse àquilo que o professor trabalha, que fosse uma prova com base no que o professor desenvolve em sala de aula. Então, nós criamos uma avaliação própria, em que as provas foram totalmente elaboradas com base nas diretrizes curriculares do Paraná, no caderno de expectativas, certo? E esse trabalho, ele trouxe para nós uma gama de informações muito importante. Então, nós estamos trabalhando, nós tivemos já 3 aplicações, né, 3 etapas dessa avaliação. Nós avaliamos o primeiro ano e o terceiro do ensino médio, né, e avaliamos também o 6º e o 9º ano do fundamental. Por que esses anos? Porque nós entendemos que nós temos que avaliar o aluno quando ele ingressa na etapa de ensino e quando ele conclui. Então, o 6º ano nós avaliamos por quê? Porque o aluno acabou de ingressar na nossa rede. Ele veio dos anos iniciais e começa os anos finais do fundamental. Aí avaliamos o 9º ano para sabermos como que ele está concluindo essa etapa de escolarização. Aí avaliamos o primeiro ano do ensino médio. E essas avaliações do primeiro e do 6º, elas são realizadas no início do ano, porque nós temos aquela questão do diagnóstico. Então, nós fazemos uma avaliação diagnóstica, né, em que nós conseguimos identificar exatamente as dificuldades do aluno. No caso do ensino médio, quando nós avaliamos o aluno ao ingressar no ensino médio, aí nós temos 3 anos para trabalhar com esse aluno. E depois, ao final do 3º ano, nós fazemos uma nova avaliação que identificamos como que ele está concluindo a sua educação básica. Então, foi um grande ganho para a educação pública paranaense a implantação do SAEP, certo? Porque nós também temos os questionários, que nós chamamos de sociocontextuais, os quais a gente tem uma informação da comunidade escolar paranaense, certo? Com perguntas direcionadas ao nosso sistema de ensino, à nossa rede de ensino. Então, e com isso nós conseguimos fazer análise, estudos de como está a educação paranaense. E o principal ganho, a meu ver, é que os resultados das avaliações nacionais chegam na escola. O nosso chega até o aluno. Então, eu consigo identificar o que a Maria, né, da Silva e a Kátia Proust e a Keila conseguem resolver numa prova. Então, se a Keila está no 5º ano, no 6º ano C, eu sei exatamente o que a Keila acertou e errou naquela prova. E sei de todos os alunos do 6º ano C. E sei do 6º ano A e sei do 6º ano B. Então, eu consigo comparar as turmas entre si, né? Então, cada uma das turmas, 6º ano A, B e C, 9º ano A, B, então eu consigo ver as diferenças entre as turmas, eu consigo identificar o que cada aluno aprendeu ou não, conseguiu ou não resolver. Então, você veja a riqueza de informação, né? Quando eu falo de avaliação e essa avaliação diagnóstica, por quê? O aluno ingressa no primeiro ano do ensino médio. Eu tenho essa avaliação. Aí eu sei cada um dos 30 alunos do primeiro ano A.
Eu tenho lá o resultado de cada um deles. Aí o professor de matemática, o professor de língua portuguesa e das demais disciplinas também, eles conseguem saber, olha, o aluno A, ele tem dificuldade em tais e tais conteúdos. O aluno B já tem em outros conteúdos. O aluno C, então ele sabe como que ele tem que fazer o plano de trabalho docente dele, atendendo a necessidade daquela turma. Ao passo que em outra turma as necessidades podem ser outras. Mas ele consegue ter isso de forma muito clara no início do ano, para que o trabalho se efetive e, ao longo dos 3 próximos anos, essas dificuldades apresentadas podem ser sanadas. E, ao concluir o ensino médio, todos tenham conseguido superar as dificuldades. A outra grande ação foi a implantação do Plano de Ações Descentralizadas, que, a partir dos resultados do SAEP e de algumas variáveis como aprovação, reprovação, abandono, né, nós identificamos as escolas que tinham as maiores dificuldades e as escolas que tinham os melhores resultados, e estamos trabalhando com essas escolas, atendendo às necessidades das que têm dificuldade. A escola, ela recebe um acompanhamento, a gente chama até de personalizado, tanto do núcleo quanto da secretaria, em que os técnicos do núcleo, os técnicos da secretaria vão até a escola e buscam sanar as dificuldades. Então, seja dificuldade, nós trabalhamos desde a questão da disciplina ou indisciplina, como queira chamar, as questões da aprendizagem propriamente dita, questões metodológicas, certo? Então, o núcleo e a secretaria juntos com a escola conseguem superar essas dificuldades junto com a escola e não a escola sozinha. E as escolas que têm os melhores resultados, nós trabalhamos para que ela melhore cada vez mais, mas também faça uma troca de experiência, em que as escolas que têm dificuldade talvez possam aproveitar uma experiência de uma escola que teve um melhor resultado. Então, são 2 grandes ações, né, que estamos desenvolvendo, e dentro dessas aí estão outras, como as questões de formação em ação, que é a capacitação dos nossos professores, a formação continuada, atendendo às dificuldades apresentadas no SAEP pelos alunos, né? Outros programas, né, como a busca ativa, que vai buscar os alunos que abandonam a escola, só que nós não esperamos que se caracterize como abandono. O aluno faltou alguns dias na escola, nós já fazemos a busca ativa para que esse aluno retorne. Então, a avaliação, ela sinaliza algumas questões, mas ela também, associada a outros programas, outras ações, é que ela vai trazer o sucesso da escola, né? E trazer essa qualidade que a gente tanto espera para a nossa educação pública. Agora, professora Kátia, os objetos de avaliação no SAEP são a língua portuguesa e a matemática? São. No SAEP, nós avaliamos, iniciamos, né, eu digo sempre, com língua portuguesa e matemática, certo? As 2 disciplinas que nós iniciamos. O objetivo é ampliar para as demais disciplinas. Mas por que iniciamos com essas 2? Porque nós iniciamos o trabalho com língua portuguesa e matemática com foco em leitura e resolução de problemas. Entendemos que a leitura, ela perpassa por todas as disciplinas, né? Como eu digo sempre, um aluno, ele não tem que ler só os textos literários, contos, poesias. Ele tem que dar conta do texto histórico, do texto científico, né? Leitura de gráficos, leitura de imagens. Então, tudo isso perpassa pelas demais disciplinas. Então, a partir do momento que nós temos um resultado em língua portuguesa, que o aluno ele tem uma certa dificuldade na leitura, nós temos que trabalhar isso em todas as disciplinas. Nós temos que fazer um trabalho junto com todos os professores, né? Então, desenvolver um plano na escola para que todos os professores possam trabalhar a leitura. E a mesma situação acontece em matemática.
Porque resolução de problemas, nós entendemos e sabemos que não é João comprou 3 quilos de tomate na feira, R$ 2 o quilo, quanto João gastou. Isso nem é considerado um problema, né, na matemática. Mas é a resolução de situações problema. E isso perpassa também pelas demais disciplinas. A filosofia traz questões de problema. A geografia, a história, né, todas trazem. Então, se nós trabalhamos com o nosso aluno na perspectiva de leitura e resolução de problemas, nós estaremos atendendo a necessidade do nosso aluno para o século XXI. Agora, como as escolas podem aproveitar o potencial dessas avaliações para refletir sobre a qualidade das práticas de ensino e aprendizagem, professora Kátia? Vamos pegar o SAEP como exemplo, porque é a nossa avaliação, é feita por nós e para nós, porque é feito com base nas nossas diretrizes, com base nos nossos documentos oficiais para os nossos alunos, né? Então, se nós pegarmos, quando a escola recebe os resultados do SAEP, os professores conseguem identificar quais os conteúdos que os alunos têm dificuldade, aonde estão as maiores dificuldades da turma ou da escola, certo? Com os questionários, quais as variáveis que estão interferindo nesses resultados. Então, se a escola se debruça nesses resultados e, a partir daí, faz a reflexão sobre o que está acontecendo na escola e propõe ações, a possibilidade de reverter o quadro instalado de dificuldade, né, de não aprendizagem, ele deve se reverter. E quando a escola, por si, né, às vezes, com algumas dificuldades, não consegue, ela busca no núcleo, ela busca na secretaria, que nós estamos ali exatamente para apoiá-los e auxiliá-los nessa interpretação, nessa reflexão, para que a atividade da escola ela seja revista, ampliada, né, e trabalhada de forma a reverter os resultados que não são adequados. Então, eu posso falar que a avaliação ela pode ser encarada como uma reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de ensino, no caso, professora Kátia? Pode, porque a partir do momento que você pega um resultado de avaliação, você identifica as dificuldades, né? Você mapeia, você vai mapear, né? O que os alunos já se apropriaram, o que tem dificuldade, o que ainda precisa ser trabalhado. E, a partir dali, você revê todo o teu trabalho, né, enquanto professora, se for pedagoga, enquanto trabalho pedagógico na escola, se for diretora, enquanto gestora, né, como organizar a escola para que isso se reverta, enquanto comunidade, né, porque o pai tem que estar inserido nessa reorientação. Então, juntos, alunos, professores, pedagogos, diretores e pais podem traçar um plano para que isso tudo seja superado. Nós tivemos escolas, para você ter ideia, Keila, que tiveram um IDEB que teve um crescimento de 6 pontos, 8 pontos. Em educação, isso é um ganho muito grande, porque em educação a gente sabe que o movimento ele é lento, é a médio e longo prazo. Mas quando você pega a lupa e vai lá naquela escola verificar, foi um empenho maciço de toda a comunidade escolar para que o quadro se revertesse. Então, por isso que eu acredito na avaliação, porque a avaliação nos traz isso, ela aponta, ela mostra, né, as dificuldades. Lembrando sempre que a avaliação em larga escala ela é um recorte do currículo. Isso é importante frisar, porque ela não engloba, pela própria característica dela, nós não conseguimos trabalhar com todo o currículo. Se nós pegamos as diretrizes curriculares, ela é bem maior que os descritores, né, das provas. Por quê? Porque nós temos que fazer um recorte. Mas dentro deste recorte, procuramos os conteúdos essenciais, abordar os conteúdos essenciais, né?
E aí, dentro deste recorte, nós vemos o que foi apropriado ou não. Então, nós temos que ter claro que é um recorte do currículo, mas, com certeza, ela nos traz indicadores muito importantes para que a gente possa rever e reestruturar e reorganizar os nossos planos de trabalho. Ok, e a nossa conversa sobre avaliação no ensino médio termina aqui. Professora Kátia, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer tê-la conosco. Obrigada a você, Keila, pela oportunidade, pelas perguntas que nos favoreceu esclarecer algumas dúvidas que temos, né, sobre a avaliação. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E esperamos que essa discussão tenha ajudado a tirar as dúvidas e aprofundar as questões sobre a avaliação no ensino médio. Tchau e até a próxima!